Clarice Oliveira, trago novidades também. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, falou agorinha há pouco e disse o seguinte: ele deve permanecer internado, mas está consciente para entrar em contato com ministros. Médicos sugerem que ele não trate de governo hoje, fique em repouso, mas não tem, do ponto de vista médico, qualquer orientação das atividades enquanto presidente da República, só repouso. Ou seja, a gente não precisa nem apostar nada aqui, Clarice Oliveira. Lula já vai começar a falar com os ministros hoje e tentar despachar. Uribe, olha, a gente que já acompanha o presidente há bastante tempo, né? Vou dizer, todo mundo ali com quem eu converso diz, olha, ele não vai largar esse osso mais de jeito nenhum, esquece. Não tem a menor chance dele entregar essa presidência aqui para o Alckmin para passar um fim de ano tranquilo e descansar. A tendência é, sim, a não ser que haja alguma mudança no seu quadro e haja uma restrição médica, é que o presidente Lula permaneça no exercício da presidência. Claro, o vice-geral do Alckmin já foi deslocado para cumprir ali os compromissos que ele tinha hoje. A gente está falando de compromissos de agenda internacional, então, naturalmente, era necessário que o presidente fosse substituído, não era algo que ele podia simplesmente tratar à distância. Mas Lula acordou bem, hoje ele deve descansar, ele está sendo orientado a sossegar um pouco ali, ficar quietinho, mas a tendência é sim que nos próximos dias ele já recupere as suas atividades. O doutor Roberto Kallil, até na entrevista coletiva, chegou a dizer ali, né, que ele permanece ali por aproximadamente uma semana, claro, vai ser reavaliado, mas a expectativa é de que ele possa até depois desse prazo retornar a Brasília. Em tese, Uribe, todas as conversas que eu tive apontam nessa direção. O quadro de Lula está controlado. O sangramento foi drenado, esse dreno permanece ali na cabeça do presidente para que as secreções, eventuais secreções ou algum sangramento adicional possa sair naturalmente ali dentro desse processo, até que isso esteja zerado. Mas o problema em si está resolvido e não há, segundo a equipe médica, risco de sequela neste momento. Não há, o quadro do presidente está controlado, o problema foi administrado e a rapidez na resposta, isso eu insisto, assim, por tudo que eu conversei aqui, a rapidez da equipe médica foi determinante, assim como o alerta do empresário Júnior, que contribuiu para que fosse feito esse atendimento com agilidade ao presidente, foi muito importante. E também teve uma precaução, né, Uribe? Porque o que ficou muito claro nos relatos que eu tive? O diagnóstico inicial do presidente, inicialmente, não parecia ser nada grave. Ele estava com um pouco de dor de cabeça, ele estava levemente febril. Chegaram a falar na possibilidade de ele estar com Covid, como eu disse. Então, o que houve foi, sim, uma cautela fundamental da sua equipe de médicos, que virou e falou, não, vamos fazer todos os exames, porque ele está em monitoramento por conta daquele acidente que ele teve, que ele caiu no banheiro. Então, é importante que a gente faça todos os exames por segurança. E ali, nesses exames, então, ficou demonstrado ali esse sangramento na cabeça do presidente, que se não tivesse sido tratado rapidamente, poderia sim ter evoluído para um caso muito grave. Então, uma das conversas que eu tive ali apontaram assim na linha, olha, 12 horas de diferença poderia ter mudado todo o destino do presidente da República. Então, neste momento, graças a essa rapidez e a esse tratamento adequado, Lula acordou bem. O que eu ouvi ali foi que ele foi estubado por volta das 5 horas da manhã e ali agora ele está bem, está consciente, conversa e, claro, está cansado, que no início ali, naturalmente, ele teve ali, ficou ali meio ruim, é normal. Um outro relato que eu achei interessante, Uribe, foi o seguinte, olha, o presidente acordou bem, ele estava um pouco, claro, cansado, sonolento, com alguma dificuldade que você veria também em pacientes jovens, não tem nem a ver com a idade dele, mas se numa criança essa condição poderia ter se agravado, ido para algo muito mais preocupante, imagina em alguém da idade do presidente Lula. Então, a linha de tratamento adotada, a rapidez com que o problema foi identificado, tudo isso foi determinante para que a gente possa olhar para o presidente Lula nesse momento e dizer, está tudo sob controle.
A gente nem tem ali da entrevista coletiva uma dimensão de gravidade do problema. Pelo contrário, eu só fui entender o risco ao qual estava sujeito o presidente Lula depois que eu fui ter essas conversas em reservado com todos os agentes e pessoas próximas dele que participaram ativamente desse momento aí de socorro que ele recebeu, né, de tratamento que ele recebeu. Então, vale aqui a gente destacar que teve um conjunto de fatores que contribuiu para que tudo esteja bem. Inclusive, o simples fato, imagina, de um empresário encontrar com o presidente, que é amigo dele de longa data, virar e falar: pô, ele está estranho, ele não está normal, ele tá muito baqueado, ele mesmo muito cansado. Ele tem um vigor, uma vivacidade, que é característica dele, mesmo quando ele está muito cansado, não é só cansaço. Então, o fato de ter acontecido isso desencadeou uma série de eventos que permitiram que o presidente Lula estivesse bem na manhã desta terça-feira, Uribe. Fica uma lição muito importante para todos nós. Não subestimem dorzinha de cabeça, não subestimem qualquer dor. É preciso procurar ajuda médica, porque muitas vezes você acha, não, é só uma enxaqueca. Não é uma enxaqueca, pode ser algo mais grave, como que foi passado pelo presidente da República. E o desafio vai ser agora, né, Clarissa, tentar fazer com que a primeira-dama Rosângela Silva não deixe trabalhar, porque isso sempre foi uma constância. Quando Lula estava com aquela dor na perna e passou por cirurgia, Janja no Palácio da Alvorada tentava evitar, mas ele, como a gente disse, é um animal político, ele pega o celular e conversa com todo mundo. Vai ser um pouco difícil não deixá-lo trabalhar. Hoje eu ainda acho que não. Já está muito grudada nele, pelo que me contaram, viu, Uribe? Ela acompanhou o presidente durante todo o trajeto, está ali prestando suporte ali, ficou ali grudadinha nele durante todo o caminho. Então, assim, a gente sabe que o presidente vai insistir em se manter no exercício da presidência desde que ele tenha condições para tanto. O que a equipe médica está dizendo, olha, até segunda ordem não tem problema. Ele está bem, claro, com os devidos cuidados, e ele acabou de sair da cirurgia. Então, né, pelo menos hoje, vamos segurar um pouquinho aí. E quando você falava do estado de ânimo do presidente, as pessoas falam, não, mas isso não importa, importa em decisões presidenciais. Por isso que o estado de saúde do presidente da República é tão importante. Quando ele estava com aquela dor na perna, muitos auxiliares diziam, ele está de mau humor, ele não está decidindo absolutamente nada, colocou tudo em banho-maria. Então, por isso que é importante que o presidente da República esteja bem para tomar decisões sensatas, porque quando ele não está, é possível que o estado de humor influencie nas suas decisões, né? E outro ponto, né, Uribe, que é importante a gente ressaltar. Toda a transparência que a gente vê na divulgação de informações a respeito do estado de saúde do presidente Lula, ela vem por exigência do próprio presidente Lula. Tá? Então, assim, a gente sabe que o presidente já passou por um câncer que foi ali amplamente publicizado, é uma coisa que obviamente despertava muita preocupação, mas tem, segundo os relatos que eu tive já, porque eu cobri tanto a doença o câncer do presidente Lula, cheguei a ir parar no hospital de madrugada com ele quando ele passou mal uma vez numa viagem a Pernambuco, já passei por várias situações que eu fiquei na porta do hospital ali como repórter, e um ponto que preocupa bastante em torno do presidente, o próprio presidente pelos relatos que eu tenho, é que ele acha que foi um erro muito grande a ex-presidente Dilma Rousseff ter mantido ali o câncer dela sob sigilo por mais tempo, talvez, do que o necessário. Estava ainda muito inicial, mas não sei se você vai se lembrar, mas o câncer de Dilma foi revelado pela imprensa, né? Salvo engano, posso estar errada, mas foi a coluna da Mônica Bergamo que deu uma notinha dizendo que ela tinha colocado aquele catéter para injeção de quimioterapia. E aquilo ficou no ar e aí estourou, então, a Dilma está com câncer. Aquilo é algo que o presidente Lula tem vontade de evitar. Ele acredita que o estado de saúde dele como chefe do governo brasileiro é assunto da população brasileira. Então, que as pessoas têm o direito de saber se ele está bem, se ele não está bem. Então, isso é uma demanda exclusiva do próprio presidente. É questão de Estado, porque o estado de saúde do presidente influencia assim na nação, influencia na Bolsa de Valores, no dólar. Então ele deixa de ser o CPF e vira o CNPJ, vira presidente da República. Não é mais o Luiz Inácio Lula da Silva. Então o estado de saúde do presidente da República é interesse nacional, sim, porque interfere em decisões nacionais. Clarissa, repetindo rapidamente, a gente vai dar daqui a pouquinho o trecho do Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, mas ele diz que Lula deve permanecer internado, mas deve já começar a fazer ligações
no máximo amanhã. Hoje é dia de repouso. Vamos ver se a primeira-dama vai deixar ele pegar o telefone. Obrigado pelas informações, Clarissa. Você volta daqui a pouquinho para a gente analisar outros cenários.